Queridos, queridas e queridos, estamos de volta aqui com o nosso 9º episódio, tá quase acabando a nossa segunda temporada aqui, episódio número 9. Como é que vocês estão hoje e de que lugar do planeta vocês reportam? Tô em São Paulo, tô ok, provavelmente com Covid, mas tudo bem. Eu estou... Porque eu tá com um cabelo elegante dessa forma com Covid. Você tá bem, nada pô. que maquiagem não faz, né? Alright. Eu tô de São Paulo também, como sempre, né? O Beck aqui, tradicional, sem Covid, como sempre. E seguimos. Invicto. Eu sigo aqui em Palo Alto, na Califórnia. E, Pedro, by the way, tá bonito esse ficus teu no fundo aí. Geralmente Você viu? Planta pega a energia e o humor da pessoa. Se ela não tá murcha, quer dizer que você tá muito bem. Na verdade, ele se mudou de lá faz pouco tempo. Namastê. Até, olha só, eu tenho, é um orgulho isso. Eu tenho 6 plantas, nenhuma morreu. E essa figueira, eu tive que colocar ela numa outro vaso, porque esse vaso vai durar uns 2 a 3 anos. E para quem não sabe, né, além de Venture Capital, Heavy Metal e tal, eu também adoro cuidar das minhas plantas. Eu converso com as plantas, toco música para as plantas, e aí dá certo, a planta vai bem. Tem várias técnicas. Entendi. Cara do Luiz. Eu achei que ia ser amigo desse cara, que a gente gosta de várias coisas em comum. A gente tava combinando de eu te visitar, eu descobri que eu preciso dar banho no meu peixe naquele dia e não vai rolar. Mas, afinal, eu falando de Miami, né, a nova capital do capitalismo, até tem um ponto interessante para comentar sobre essa questão de Miami, mas enfim, estendendo aqui mais um ano e provavelmente todos os próximos anos, mas finalmente instalado, e aí com um background aqui novo, mas real, né? Eu acho que eu sempre me pergunto quando alguém vai fazer um zoom com background falso, ou dar aquela embaçadinha, tipo porque você precisa... E tal. Não, o Felipe não tá embaçando, ele tá só com fundo que não tem nada. Mas ele tá. O Felipe nunca embaça o fundo também. E você se pergunta, o que a pessoa está querendo esconder? Eu acho que ele está esconder a si próprio. Dá uma agonia isso também. A pessoa deve ser muito desorganizada para ter que esconder o background. Ou, né, se não tem o background, aí põe o background falso. Que para aquela fotinho de escritório, eu acho que a gente enfim. Cafona, né? Mas vamos lá. Mas de uma certa forma, cafona. Mas de uma certa forma, olha só, acho que o Luiz e a Isa vai concordar comigo, porque tem certeza que são pessoas detalhistas, ainda mais a Isa. Mas, Luiz, acho que o pessoal que tá de casa, talvez não sei se vão conseguir ver isso, mas olha o enquadramento do Pedro, como a guitarra dele tá certinha. Ele coloca a câmera para que a câmera pegue todo o enquadramento correto das coisas que estão no fundo dele. E olha a guitarra, poderia estar para cima, poderia estar para baixo, ela tá pegando a guitarra exata, terminando na pontinha da guitarra. Tá vendo? Você acha que a gente não repara Parece isso? Parece casual, Pedro? mas foi tudo bem pensado. Foi a posição. E o Pedro é um grande fã de Feng Shui, né? Então, ele gosta de mostrar essas... Eu sou mesmo. Nem todo mundo tem esse detalhe, nem todo mundo mas Feng tem. Shui funciona, né? Feng Shui, tipo assim, ele não te atrapalha o andar, né? Pra você andar tem um sofá na frente, né? Não passa energia. Não passa energia, não passo eu também, né? Então... mas então, o Feng Shui, ele é bastante funcional, né? Ele não vai te colocar numa posição de não funcionar. Mas aqui a gente tem tudo. Até aqui, ó, tá vendo? Tem uma maquininha de aromaterapia. Tem tudo. Eu não consigo ver você inteiro. Calculados. Acho que eu devo estar com uma visualização diferente. Tem um espaço, caso. O quê? Eu devo estar com uma visualização meio diferente, porque eu vejo nós 4, assim, eu não vejo um cada vez, então eu não consigo ver muita coisa de cada um. Eu vejo o rosto. Eu perguntei, mas o que você falou, Isa? Eu falei que você também tem óleos essenciais, tem um spa na tua casa. Tenho óleos essenciais. Se você chegar aqui e vem fazer negócio, o chakra alinha e o dinheiro aparece. Tá escrito no seu Bumble que você tem óleos essenciais. O meu Bumble tá escrito aquilo que a gente tava falando antes de apertar o REC, que eu falei assim, se você tem interesse em um homem de verdade, que sabe a diferença entre o masculino e o feminino, você encontrou o cara certo. É isso que fala. Esse cara, ele não é só um cara certo, como ele tem amigos certos também. Aí tá vendo? O Luiz, aí eu falo, você já conheceu meu amigo Luiz? Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Não, e te digo que o Pedro faz isso mesmo, tá? Já temos um evento, inclusive, né? Perfeito, vamos lá.
os nossos tópicos de hoje, né? Falar um pouco aqui, acho que das pesquisas eleitorais. A gente viu, né? Que lindo que ficou a nova arte da campanha do Lula e do Geraldo Alckmin. Achei, olha, foi feito no Windows 95, no print, lembra? Falando um pouco sobre a queda do desemprego, né? Acho que é bacana a gente falar um pouco de moeda também, né? E com relação a todas as valorizações e desvalorizações cambiais. Temos aqui a polêmica entre as investigações da Anitta e do Gustavo Lima. Esse tópico eu não sei nada. Nem eu. Não sei quem adicionou não, mas tá aí. Privatização da Eletrobras, a remoção né, do Chesa Boudin em São Francisco, que é bem importante isso. Não sei nada desse assunto. Pelo menos para mim. E eu acho que o discurso do Matthew McConaughey sobre o tiroteio em Uvalde foi muito interessante, importante a gente conversar sobre isso e falar um pouco da guerra. Vamos lá. Alguma preferência por onde começarmos? Eu só queria... Vamos por mais Pela polêmico. queda do desemprego, pesquisa eleitoral. Vamos para onde? Quer falar das pesquisas? Vamos lá. O que você acha, Luiz, com relação a essa questão, enfim, né, muitas das pesquisas perderam bastante credibilidade desde a eleição do Trump. Eu acho que isso foi o momento que deu a virada, né? Hoje, qual a tua visão, quando você como investidor macro para ativos brasileiros, como você vê isso? Eu pessoalmente, eu acho o seguinte... nos Estados Unidos, as pesquisas são um meio de direcionamento de campanha, tá? Então, se você diz que o candidato, vamos chamar de A e B, o candidato A está muito na frente, os eleitores do candidato B, eles tendem a ter uma motivação menor para ir votar, e você transforma isso num efeito Pigmalião, que também é efeito da profecia autorrealizável, né? Então, você fala que algo vai acontecer e algo realmente acaba acontecendo. No Brasil, como a gente copia tudo dos Estados Unidos, eles tentam fazer isso, na minha opinião, né? E eu acho que você acaba funcionando um pouco menos, apesar de funcionar no Brasil, porque o voto é obrigatório. Luiz, você está dizendo que as pesquisas são roubadas? Sim e não. Por que sim e não? Eu não acho de maneira nenhuma que quando sai lá, Lula tem 46% e Bolsonaro tem 25%. Um é ovacionado até no Nordeste, o outro não consegue sair de casa para comprar um pão. Mas enfim, esse número, ele é mentiroso? Não, ele não é mentiroso. Mas tem umas regras, né? Hoje em dia, se você vai publicar uma pesquisa, você tem que cadastrar no Tribunal Superior de Eleitoral, TSE. Só que você não precisa cadastrar todas as perguntas. Você pode fazer... Eu tô chutando esse número, tá? Você vai fazer 40 perguntas e você cadastra 10. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo aqui, hipotético, mas de algo que provavelmente acontece. Chega para a pessoa e fala: você sabia que no governo Bolsonaro 600 mil pessoas morrendo de Covid? Não, não sabia. Você sabia que o filho do Bolsonaro está sendo indiciado por roubo, blá, blá, blá? Não sabia. Você sabia que no governo Lula X% da população saiu da zona de pobreza e melhorou de vida? Não, não sabia. Você votaria no Bolsonaro ou no Lula? Então, isso é algo que é uma técnica estatística que não é roubo de maneira nenhuma, mas é uma técnica estatística de fazer pergunta. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esses números estão distorcidos. Eu acho, né, o Data Luiz acha que hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia por 0,5% de vantagem, alguma coisa, assim, muito pouco, mas o Lula ganharia hoje. A gente está no all-time high do Lula e no all-time low do Bolsonaro. O Bolsonaro está apanhando de todo mundo, né, há 4 anos, e o Lula está lá tranquilinho. Acho que quando começar realmente a campanha, acho que o Lula tende a apanhar bastante, então eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que tem uma chance alta. A chance alta é perto de 30% do Lula não concorrer à presidência. Eu mantenho esse call, que eu acho que tem uma chance relevante de ele não concorrer à presidência. E o que seria o forcing function para isso acontecer? Ele realmente entender que ele vai perder. Eu acho que o Lula não aceitaria perder, tá? Eu acho o seguinte: quando começarem a falar, assim, muita gente, meus pais esqueceram do mensalão, do petrolão, aqui, dos maiores assaltos possíveis e imagináveis. Assim, você imagina que na campanha eleitoral, os adversários do Lula, eles vão falar o seguinte: eu não vou falar nada de você, Lula, eu vou botar o seu vice
o Geraldo Alckmin, para falar aqui o que ele tem falado de vocês nos últimos 10 anos. Ladrão, blá, 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 blá. O Geraldo Alckmin falou tudo isso daí. Então, eu acho que aí o Lula tende a desidratar muito. E aí vem uma opinião minha que meus sócios aqui, que são ótimos analistas políticos, discordam. Eu acho que se o Lula desistir e entrar a chapa Haddad e Alckmin, eu acho essa chapa mais forte, inclusive, que o Lula. Porque tem muita gente que, por motivos óbvios, tem vergonha de votar no Lula. Ele fala, porra, eu não gosto do Bolsonaro, mas não dá pra votar no Lula. Aí o cara mente pra ele mesmo que o Haddad não é o Lula, porque o Haddad é o Lula, né? E ele mente, não, ele é um professor, ele é não sei o quê. E aí eu acho que esses caras teriam uma chance, tá? Essa chapa é forte, só lembrando aqui a esquerda caviar todo mundo que mora em algum bairro com IDH bom, mas que romantiza achando que Chico Buarque é um artista. O pessoal do Santa Cruz. Isso, o pessoal do Santa Cruz que adora a ciclovia, acha que o Haddad é ótimo. É isso, você tem razão. Eu consigo imaginar realmente muita gente votando nessa chapa. Só para fechar, eu acho o seguinte, nenhum de nós tem acesso a pesquisas reais, tá? Mas os políticos, esses caras têm. E assim, desde que mundo é mundo, o tal do Centrão, esse Centrão tá no poder, desde sempre, tá? E os maiores líderes, né, os maiores caciques do Centrão, eles se voltaram ao Bolsonaro, tá? Hoje em dia tem Ciro Nogueira apoiando o Bolsonaro, enfim, algumas pessoas que estão no poder há muito, 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 muito tempo. E para mim, esse é a maior pesquisa eleitoral. Esse cara sabe quem vai ganhar. Ele tem certeza quem vai ganhar, ele tá nesse... O que pra gente é a festa da democracia a cada 4 anos, isso aí é o dia a dia desse cara. Então, esse cara ter ido pro Bolsonaro me mostra que esse cara acredita que o Bolsonaro vai ganhar, o que é muito importante pro Brasil, by the way. Luiz, acho que eu concordo contigo em gênero, número e grau sobre o Centrão, né, e o poder que o Centrão tem, mas discordo de ti que o Centrão está se articulando, ou parte do Centrão está se articulando em caminho do Bolsonaro. Então a gente tem alguns dissidentes, como Ciro Nogueira, que você disse, embora não seja formalizado, mas acho que o Centrão é representado ali pela figura do nosso Drácula, né, o nosso vampirão lá, que é quem de fato faz as articulações necessárias para decidir de quem vai ser o próximo presidente da República. Isso há, sei lá, 30 anos, né? Então, sobre as pesquisas, acho que esse é um ponto interessante que você traz. Sempre as pessoas que batem nas pesquisas, elas batem nas pesquisas de uma maneira ridícula e sem fundamento. Elas batem na pesquisa assim, olha, fiz um poll no meu Facebook e a grande maioria das pessoas clicou que elas votariam no Bolsonaro. E massivamente essas pessoas, tá nítido que o Bolsonaro vai ganhar, né? Então a forma, e eu nunca tinha pensado por essa perspectiva tua que você trouxe, eu acho que ela foi muito feliz, porque eu acho que não tem como você maquiar a estatística, porque você precisa entregar toda a forma estatística, a população, com quem foi falado, onde foi as pessoas, qual que é o sexo, né? E isso é passível de auditoria. Então, estatisticamente, eu acho que não existe manipulação, mas a forma como que você colocou, a forma como pode ser conduzida a pesquisa e não necessariamente precisa ser reportada, eu particularmente não sabia disso. Eu acho que foi um bom ponto levantado, ao invés de ficar só naquele oba-oba de que, vou criar um pool no Facebook para ver quem vai votar mais em quem, para a gente achar que o Bolsonaro é o grande campeão. Eu acho que você levou para um outro nível a discussão do que funciona ou não em relação à pesquisa, e saiu desse oba-oba de que, né, quem aqui em São Paulo gosta do Lula, ou quem aqui no meu condomínio gosta do Lula, não vai achar de fato ninguém, né? E as pessoas vivem em eterna bolha, e que de fato a grande maioria das pessoas no Brasil são pobres. E, de fato, essa pobreza que, muito potencialmente, é o que está dando sustentação no Lula pelos números que ele tem. Só para fechar, antes da gente passar para a próxima pessoa, não é mérito meu, tá? O meu sócio aqui, ele é pós-doc em estatística, então foi ele que me contou que as pessoas fazem assim com o processo estatístico. Ele me falou, a gente tem uma ego trip aqui de falar, não, eu sou conservador, eu vou votar no Bolsonaro, e eu sou anti-aborto, eu sou pró-arma. 98% do Brasil vota com estômago. Eles estão comendo hoje melhor que estavam comendo 4 anos atrás? Sim, a resposta é sim, tá? Então, é isso que indica que, o cara botou água lá, então assim, esse negócio de visão política, visão de mundo, é um negócio bem menos relevante do que a gente
tem, né? A gente é muito... Qual é o plano do cara? Qual é a visão de vida do cara? A vida de mundo? E aí, por isso eu vou votar. Então, e o Brasil é muito mais... o que tem comida no meu prato hoje, então talvez eu vote nele. Mas se fosse assim, iria muito voto direto para o Bolsonaro, considerando que a economia está melhorando, o desemprego está diminuindo, mas se você pensar, grande parte dessa população que votava no Lula vai pensar que, ok, pode estar um pouco melhor agora do que estava alguns anos atrás, mas espera que com o Lula venha a estar muito melhor. Então, o maior risco seria o Lula ganhar no primeiro turno, né? Porque... Da onde saiu isso, Isa? Assim, eu tô te dizendo que muito provavelmente no all-time high eles estão empatados e esse all-time high do Lula é gerado por provavelmente uma composição dissimulada de pesquisa, que o Bolsonaro tende a crescer, que segundo a minha análise, o Centrão tá mais migrando para ele, o Bolsonaro pôs mais comida no prato do nordestino, o Bolsonaro levou água para lá, fechou a transposição do Rio São Francisco e tudo mais. Da onde saiu a conclusão que o Lula vai ganhar no primeiro turno, eu não entendi. Não saiu a conclusão. Eu tô falando que o maior risco seria esse. Eu acho que esse risco é meio zero, tá? Passando turno, ele ganharia com certeza. Como é que é? Se o Bolsonaro passar para segundo turno, acho que a chance dele ganhar seria bem maior. Eu não consigo imaginar uma possibilidade nenhuma de não ter segundo turno. Assim. Eu acho que os dois têm 30%, assim, 25%, 30% com certeza. Tem gente que eu conheço, que eu não posso falar o nome, que votaria no Bolsonaro no matter what. Tem gente que votaria no Lula no matter what, mas assim, é 25%, 30%. É suficiente para o segundo turno e é insuficiente para ganhar. Então, por isso que eu acho que both, né, vão migrar mais para o centro, e isso que é a minha tese mais importante. Eu acho que o processo eleitoral vai ser muito mais tranquilo do que as pessoas acham. Eu acho que os dois vão ser obrigados a migrar mais para o centro, porque eles precisam pegar os votos dos não convertidos. Um último ponto nessa discussão excelente que estamos tendo é uma recomendação de um livro chamado How to Lie with Statistics. É um livro, e tem um outro chamado How to Measure Everything. São dois livros que acho que talvez as respostas às perguntas do universo estão entre os dois. E esse How to Lie with Statistics é super interessante, é de um jornalista, acho que foi na década de 40 que ele escreveu, e ele vai contando como a mídia manipula, assim, e ele como jornalista me explica, é uma aula assim de como você manipular gráficos, a diferença entre a mediana e a média e como que você usar bases estatísticas diferentes para comprovar qualquer ponto. Acho muito interessante esse livro, porque tanto para fazer diligência nas empresas, quanto para você fazer os seus pitches, né? Nesse tópico library, queria também, falando de eleições, o livro Win Bigly, tá? Que é o livro do... É bom demais esse livro também. Que é o livro do criador do... Como é o nome dele? Scott Adams. Scott Adams, que ele é o criador do... Dilbert. Do Dilbert, exatamente. E é bem importante que é um livro que ele prevê a vitória do Trump, e ele é um democrata, tá? Então ele fala assim, eu não estou torcendo para o Trump, eu estou prevendo a vitória do Trump, que são coisas completamente diferentes. Esse livro é bem bom também, o Win Bigly. Ele fala muito sobre a manipulação da realidade, né? E ele era um ilusionista, ele conta um pouco da história da vida dele, um cara que teve muito sucesso, mas também muitos fracassos, assim, né? É curioso a história dele. O Win Bigly vem de Win Big League, né? Que aí o Trump ele falava errado, Win Bigly com Win Bigly. Ele é um idiota, ele fala Win Bigly e isso faz com que falem dele, quanto mais fala da pessoa, e fala um pouco dessa retórica também, assim, que o Padre Santo Agostinho foi talvez o mestre da retórica do nosso tempo, e o Trump usou isso aí bem também. Excelente, 3 dicas de ótimos livros. Se bem que um deles é meio chatinho, o How to Measure Everything, mas vamos lá. Quem colocou essa do sertanejo? Que alguém vai ter que me informar, porque eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Eu sei de maneira superficial, não foi eu que botei, mas mais ou menos é o seguinte, teoricamente isso está em apuração, tá? Alguns sertanejos que em teoria são direitistas, bolsonaristas e afim, estão tendo contratos para tocar em cidades, e esses orçamentos explodem, os orçamentos das cidades, mas isso também aconteceu com a Anitta e com, enfim, eu não sei exatamente, mas o core da conversa é que
alguns apoiadores de ambos os lados estão ganhando contratos em cidades as quais não poderiam pagar para eles. Acho que é isso, acho que deve acontecer mesmo, e é isso. Foi você que colocou, Felipão? Não. Deve ter sido o Brunão. Nossa, então tem uma pauta secreta aqui do nosso produtor Bruno Panerai. Ok. Pulemos. Isso com todo respeito ao sucesso comercial tanto da Anitta quanto do Gustavo Lima. Que a Anitta reportou que as vacas só dão leite quando estão grávidas. Não vamos esquecer disso. Ela agora virou parceira da Fazenda do Futuro, né? Embaixadora. Não tem nem o que falar, velho. Sorry. É difícil. Mas eu vou falar uma maior do que essa aí, da Kim Kardashian, não sei se vocês viram qual foi o cargo dela, é Chief Tasting Officer, alguma coisa assim na Beyond Meats. Eu poderia ter esse Legal, cargo hein? na Ambev, a Ambev me contrata. Não, assim, eu sou super a favor das marcas trabalharem com embaixadores, né? Mas dá um C-level, assim. Chief Tasting A Officer. Anitta, ela é do board do Nubank. Bom, eu acho não que vamos esquecer disso. Essa conurbação entre celebridade e o nosso mundo, eu acho que é um ponto super interessante e bastante relevante em vários aspectos. A Isa vive isso, né, no dia a dia. Se quiser contar um pouco mais, Isa, acho que você, por trabalhar por uma firma que está baseada em LA, pode ser interessante. Claro, eu posso contar um pouquinho. A do Contra Ventures basicamente funciona como um fundo. Além de VC, a gente também faz advisory. Então, basicamente, a gente trabalha com o Adrian Grenier. Quem não conhece ele é um ator, mas ele é embaixador da ONU para o meio ambiente. Ele é, enfim, super vocal com o meio ambiente, agricultura regenerativa. E, basicamente, ele já fazia muitos investimentos anjos por conta própria. E aí, quando ele conheceu a Bárbara, que trabalha comigo, ele decidiu fazer isso de uma maneira mais profissional. Então, a gente organizou o fundo e a gente fez a tese de investimento baseada, óbvio, com targets financeiros, mas baseada um pouco no que ele queria construir de legado. E aí, a gente faz investimentos buscando essa tese de investimento. Então, democratizar acesso a mercado financeiro, saúde, consumo sustentável, e aí muitos dos deals que a gente acaba negociando, o Adrian acaba tendo uma parceria de longo prazo com a empresa. E não é naquele sentido de marketing bobo, mas assim, realmente uma parceria de longo prazo, né? Porque a gente vai estar investido nessa empresa num ciclo grande de 7 a 10 anos, de ele realmente ser um embaixador que ajuda a expandir a mensagem da empresa de forma educativa. Então, é dessa forma que a gente gosta de trabalhar, porque a gente acredita que uma celebridade consciente consegue alavancar a mensagem positiva de outras formas, né? Aumentar o awareness das marcas. E para startup early stage isso é muito importante. Pra quem não ponto sabe também, quem ele é o namorado da menina do Diabo Veste Prada. Da Anne Hathaway do Diabo Veste Prada, e ele fez o The Entourage também, que é bem famoso nos Estados Unidos. E a gente tem outros exemplos interessantes. O Shaquille O'Neal, o primeiro investimento que ele porrou foi no Google. O Snoop Dogg foi seed investor do Robinhood. O Leonardo DiCaprio já fez vários investimentos nisso. Acho que o Chainsmokers, né? O DiCaprio tem um family office bem ativo. O Ashton Kutcher também tem o fundo dele, né? Mas eu acho que o DiCaprio, o Ashton Kutcher, tem algumas pessoas que acabam investindo, mas eles não fazem essa parte de embaixadores da marca, né? Eles não envolvem a imagem deles. É mais o suporte financeiro e investimento mesmo. O Leonardo DiCaprio está muito preocupado sendo o Tarzan da Amazônia. É isso mesmo. Enfim, mas sim, eu acho um modelo de negócio muito interessante, porque é uma forma que dá mais visibilidade para empresas e para eles também é uma forma de construir, né? Construir autoridade num tema que eles estão aprendendo mais, investindo, put your money where your mouth is. Se eu não me engano, acho que o Neo, Matrix, como é que é o nome dele mesmo? Keanu Reeves, esse cara é um destaque de investimentos, né? Tem vários 10-baggers aí e assim vai. Putz, eu não sei, mas eu gosto muito do comportamento dele, porque ele me parece ser uma pessoa extremamente competente e discreta, né? Ele não tem... ele anda de metrô, né? Exato, é um cara sem lacração. Se você olhar no Google, tem 3 filmes diferentes que ele fala numa cena a mesma frase. I wanna guns, lots of guns.
Falando nisso, né? Vocês tiveram a oportunidade de assistir o discurso do Matthew McConaughey que ele fez na Casa Branca? Foi Sim, muito comovente. foi essa semana ou foi? Foi semana. Foi final da semana passada, né? Vocês viram? Luiz, Felipe? Eu não vi. Eu li a respeito, não vi o discurso em primeira pessoa. Não, bom, o discurso, assim, ele é de Uvalde, né? E, assim, eu fiquei emocionado durante o discurso também, porque foi, assim, muito impactante. Eu acho que uma parte que a mídia tradicional não falou, né, foi o nível de brutalidade e violência com a qual essas crianças foram atingidas. Então tem uma menina que só foi reconhecida pelo All-Star verde dela, porque o atirador desconfigurou o corpo da menina de uma forma, deve ter sido de uma forma tão brutal que não tinha nem corpo ali para ser capaz de reconhecer o rosto dela. Então, e ele, ao longo do discurso, deu vários exemplos, e lembrando que o Matthew McConaughey é conservador, do Texas, pró-arma. Eu acho que ele falou coisas que a gente... Ele falou que ele tem a arma dele, contou que ele ganhou experiência lá, que ele aprendeu a ter o porte seguro, tudo isso. Exato. Acho que a gente vai voltar para o mesmo assunto que tivemos no episódio passado. Quem não ouviu, ouça, né? No qual a gente vai concordar e dizer que o modelo brasileiro é o modelo certo, mas interessante, assim, que eu acho que infelizmente não vai mudar nada, porque os políticos nos Estados Unidos, como os políticos no geral, tem uma dificuldade muito grande né? O grande trabalho é sempre se reeleger, né? E não trabalhar em prol do pessoal. Complicado. Ele falou isso também. Uma coisa que eu achei bacana no discurso é que todo mundo só falou do número de mortos, acaba ficando aquela coisa meio matéria copy-paste, assim, né? Mas ele realmente ele foi até o Uvalde, ele e a Camila, conhecer as famílias das crianças, e aí ele falou por nome da história de todo mundo, de quais eram os sonhos dessas crianças, como essa trajetória de vida foi interrompida. Eu acho que isso foi importante no sentido de tentar sensibilizar quem estava ouvindo. E ele estava dizendo que exatamente é uma janela de oportunidade agora, né? Que todo mundo ficou tão em choque, talvez seja o momento de repensar, que não é infringir a segunda emenda, mas tem um problema de preservação de vida, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, outra coisa excelente que aconteceu essa semana foi o fato do Chesa Boudin ter tomado um pau. Saiu, né? Para quem não sabe, Chesa Boudin é o District Attorney, né? Então, como fala isso em português? O promotor, né? Não, é o Attorney General, né? Enfim, é o District Attorney, é isso, do County de São Francisco. Então é a pessoa que é responsável por fazer todos os procedimentos, os processos criminais contra cidadãos que não são, entre aspas, do bem. Quando ele surgiu no poder, acho que ele realmente é a pessoa que mais flexibilizou a criminalidade, né? Eu volto a dizer ali que a gestão dele é marcada por, assim, ter transformado São Francisco na Yale dos homeless. É um ótimo path de carreira. O homeless médio em São Francisco ganha $55 mil por ano. Meu primeiro salário na SandGrid há 12 anos atrás era $60 mil ano. E aí a gente vai lá, entra na CVS e na Walgreens, rouba algumas coisas, depois já vende na Amazon, monta a nossa barraquinha e tá tudo bem. Então quem permitiu isso foi ele. Eu acho que assim, foi um esforço, mais de $6 milhões foram colocados na campanha dele contra 2 milhões de progressistas que queriam que ele continuasse. Lembrando que São Francisco é um celeiro mega importante, onde você tem a maior concentração de bilionários dos Estados Unidos e a maior também votação per capita no Bernie Sanders, o que é assim, para mim é meio que surreal. O Joe Rogan, né, falou que votaria no Bernie Sanders, aí foi morar em Austin. Exato. Eu acho que houve essa migração, né, de muita gente que ia votar no Bernie Sanders, mas a rejeição da Hillary era tão grande que acabaram migrando pro Trump. Então, difícil de entender, acho que... Mas e muitos VCs que eu conheço, em especial o Gary Tan, que é o fundador da Initialize, colocaram milhões por trás dessa campanha e foram bem sucedidos. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é um turning point importante para a cidade, mas assim, é como se São Francisco fosse uma cidade obesa. Ela não vai ficar com uns gominhos no abdômen do dia para a noite, vai demorar, e mesmo quando tentar reformar, pode ser que tenha que esticar umas peles e tal, enfim.
Ou seja, eu não acho que seja necessariamente um problema com uma solução, mas eu fico feliz, porque eu espero mesmo que a cidade melhore, né? Não sei como é que aí a vida em Palo Alto, Felipão, dá um update. Eu sei que eu estava aí também, mas acho que ia ser bacana pegar a tua perspectiva porque você também viveu, né? Antes e depois do Covid por aí. Acho que esse é um ponto interessante, né? Acompanhar a transformação, né? Acho que aquele drama todo que a gente viveu no início da pandemia, com a cidade de São Francisco, a prefeita, né? E a prefeitura pegando hotéis ou forçando donos de hotéis a abrir, claro que pago, mas ainda forçando hotéis a abrigarem homeless durante a pandemia por conta daquele, né, do shelter in place. Então foi um caos. Quem acompanhou todo aquele drama, e a gente falou muito disso na primeira edição aqui do Papo no Condado, e na segunda também a gente está sempre abordando o tema, de fato, aquele cenário catastrófico de Stalingrado, ele meio que já está passando, né? Então é o que o Pedro falou, acho que se a gente tem, Pedro, nesse longo prazo, um longo caminho para tentar reconstituir a São Francisco que nos convenceu a mudar para ela, né? E que sempre atraiu pessoas do mundo todo e sempre foi uma cidade cosmopolita. Agora, interessante é que, assim, desde o movimento do Summer of Love, né, a gente sempre vê indícios, livros, artigos sobre o fim de São Francisco, né? Sobre o modelo está quebrado, não vai funcionar mais, e a cidade tem um poder. Acho que uma coisa que eu sempre falo aqui nos nossos papos, o progressismo tem uma coisa, tem vários das mazelas, vários problemas ruins, mas tem muita coisa boa também, que é a própria característica de se questionar e se perguntar se a forma como está sendo feita é a forma correta. Então, o que a gente está vendo em São Francisco a gente tem um bairro que é o bairro da Marina, que é um bairro incrível, onde tem muita gente bacana vivendo lá, muita gente legal, as pessoas estão felizes, nem parece o restante de São Francisco, que é a região que a gente morava, que é downtown. Então a gente vê alguns espaços da cidade revivendo e tentando reviver e tentando exportar aquele bem-estar social que foi criado ali para o restante da cidade. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque é uma cidade que ela tem uma representatividade tão grande, histórica e social para os Estados Unidos, que a derrota de São Francisco é quase a derrota do progressismo, né? Se vocês pararem para pensar, é quase a derrota da Califórnia. É quase a derrota do modelo econômico. Você vai me obrigar a torcer contra São Francisco. Mas ela tem essa representatividade, né? E, consequentemente, a região aqui, que aí a gente inclui Palo Alto, a gente inclui Marin County, que fica acima de São Francisco, a gente inclui basicamente quase que todos os condados aqui da Bay Area que estão em torno da cidade, a gente não consegue ver essa percepção porque, por exemplo, esses dias para trás, acho que eu estava com o Pedro, a gente foi pegar um trem e a gente viu mendigos na estação do trem, coisa que em Palo Alto a gente não via antigamente. As coisas estão... De fato, a situação ela está ruim. Ela está pior do que estava antes. Mas o que a gente tem visto é que esse movimento, aos poucos, ele vem... Eu acho que ele vem se regenerando, né? Acho que a gente está passando por um momento de questionamentos, um momento de entender se os modelos que foram criados no passado fazem sentido ou não. E esse sinal, né, que a gente acabou de falar aqui, né, o Pedro trouxe esse ponto para a gente, acaba sendo um sinal de que, poxa, as coisas tem uma luz no fim do túnel ali para, de fato, buscar essa transformação, né? O fato desse cara ter saído, ou sair, né? Eu acho que tem aí uma grande conquista para dar uma... Foi removido, né? Oi? Retirado. Esse removido. Então, é uma coisa... acho que eu sou super positivo, assim, com a... Na sua opinião, São Francisco, Palo Alto, enfim, o centro do progressismo aí, você acha que ele já fez low? Ele já fez... Já fez o bórum, assim, daqui... já fez bórum daqui pra cima? Já. Na minha opinião, já fez. Eu acho que o bórum foi um dia que eu fui na casa do Pedro, quando ele morava ali na Howard, se eu não me engano. Era Howard. E, Mission cara, and Third, de fato, parecia... mais do lado ali. Mission and Third, era Mission and Third. Fui na casa do Pedro, lá em cima do apartamento dele, tinha uma senhora gritando igual louca, devia estar usando droga há semanas,
completamente perdida e gritando no meio da rua, aquela confusão toda. E isso, para mim, foi um dos ápices da degradação humana que eu pude ver, né? Um monte de verdade. barracas. Ela era uma mulher que ela gritava tão alto que às vezes eu fazendo call, eu tava no 34º andar, fazendo call, e a galera ouvia e falava, tá tudo bem aí, porque parecia que tinha alguém no quarto do lado gritando. Tá, eu tranquei minha esposa ali pra ela, tava me incomodando, né? Você falou isso. Mas, nossa, Felipão, eu tinha esquecido disso, Felipão. Eu tinha esquecido dessa louca, cara. Mas é isso Felipão, mesmo. É isso mesmo. Pergunta. Pra mim, o ápice foi quando um cara latiu pra mim. Ele achou que ele era um cachorro. Eu ia falar que São Francisco também sempre foi muito de regiões, né? Porque eu lembro que eu morei na Mission Street e eu ia andando. Quando a gente trabalhava lá na Start, eu ia andando direto até a Galvanize. E um dia de manhã, 8 da manhã, vendo o cara se injetando, assim, no meio da rua. Eu falei, meu Deus. Depois eu morei na Marina um tempo. E não tinha nada, parecia um outro mundo lá, né? Nunca vi um homeless, nunca vi nada. Eu morei na Augusta e moro na Vila Nova Conceição também. Você mora... Mas, Filipão, por fim, esse mendigo que você falou que viu em Palo Alto, que você falou que não estava acostumado, esse cara é um mendigo que saiu de um lugar e foi pra lá, ou esse é o cara que virou mendigo no Palo Alto? Na sua opinião? Não, dificilmente. Dificilmente. Palo Alto é uma cidade. Palo Alto tem algumas cidades bem pontuais aqui na Bay Area que é a cidade onde tudo funciona. Assim, se a pessoa fala assim, qual é o teu sonho? O que é viver num lugar? Qual é o teu sonho de lugar para viver? Esse lugar é Palo Alto. Tudo pelo setup que a cidade te oferece. É uma cidade onde tudo funciona. Né? É uma cidade onde eu tô lá contribuindo para jogar para baixo a média do PIB da região. Então, assim, certamente não é uma pessoa que morava lá e por talvez do PIB, mas não a do QI, com certeza. Obrigado, meu amigo. Fico satisfeito com essa E do PIB é temporário, porque se um dia a gente souber aqui a maravilha que é o business que o Felipe está construindo nesse momento, vocês vão ver que é temporário. E aí vai ser, então, ele vai puxar para cima a média do QI, da beleza e do PIB. Olha. Obrigado, meu amigo. Acho que minha mãe... Eu vou pegar esse pedacinho, vou cortar ele e vou mandar direto pra minha mãe, porque minha mãe vai ficar satisfeita contigo. E a Marcela fácil, também. O Luiz é sempre assim. Fala, mãe, o Luiz é sempre assim. Vamos falar um pouco das moedas, então. Você chega a fazer muita coisa de câmbio, Luiz, na Forbes? A gente faz um pouco, mais como proteção, mas sim, faz um pouco, sim. E a gente tá olhando bem, assim, bem de perto, né? E a gente faz muito o sentido de que o que a moeda vai gerar no mundo, né? Então, só para dar uma pincelada aqui, tem gente na Faria Lima, em qualquer lugar, né? Tem gente que não entende muito o que está acontecendo no mundo. E aí tem gente que fala, o dólar está se fortalecendo, porque eu estou olhando o dólar index, que é na Bloomberg o DXY, né, o DXY. Mas o DXY ele é formado 90% por euro, ien, pound e coroa sueca. Ou seja, é dólar contra dólar. Então tá errado, olha. Você tem que olhar, hoje em dia o mundo mudou, a gente está, como alguém disse, se eu não lembro quem, que a gente está a 9 refeições do caos, né? Então, hoje em dia o que manda no mundo são as commodities, principalmente comida e tudo mais, e hoje em dia as moedas que mais fortaleceram são as moedas de países exportadores de commodities, dentre elas Brasil, a Rússia, né, uma das moedas que mais fortaleceram, e aí a gente tem visto talvez o movimento mais importante, né, hoje em dia, que já foi quebrada a hegemonia da moeda americana, então assim, explodiu a exportação russa em rublo, né? Ele não poderia ter algo melhor. Você vê muitos países mudando o seu mix, né? Eu acho que assim, talvez o maior tiro no pé possível que a administração americana deu foi do de congelar os bens de bilionários russos porque a Rússia está em guerra. É como se o presidente brasileiro faz uma puta de uma besteira, eles vão lá e congelam os bens do Jorge Paulo Lemann na Suíça, tipo assim, cara, o que isso tem a ver, né? E aí eles inclusive muita coisa que o Putin faz.
porque eles financiam muita coisa que alguns pode deles ficar. sim, Zé, mas não todos. Então você não pode cancelar. Porque assim, é uma estratégia cagada, uma estratégia burra. Porque, por exemplo, eles congelaram as reservas russas em títulos americanos. O que todos os outros países vão fazer? Não comprar mais reservas em ativos americanos. É óbvio isso, né? Já começou a acontecer. O Japão começou a vomitar tudo que ele tinha de treasury americano. Assim, apesar de eu entender o seu ponto, não faz sentido nenhum mercadologicamente. Deixou de ser confiável, né? Aquele safe haven deixou de ser safe. E com a inflação, fica pior ainda. Porque os Estados Unidos vai ter juros reais negativos por um bom tempo, né? Porque hoje em dia, amanhã, inclusive, vai sair o CPI, talvez o número mais importante do ano. O CPI está rodando aí perto de 8, 9 nos Estados Unidos, então você tem um juro real negativo, por isso que todo o dinheiro está saindo dos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos está perdendo tanto valor à moeda, e por isso que isso provavelmente vai continuar. E aí, o que isso vai spillover no Brasil, né? Eu acho que a moeda a China tá com um problema hoje em dia. Obviamente, ele tá criando esse lockdown de Covid, para segurar um pouco do preço de commodity no mundo, porque ele quer que o Powell pare de subir juros, porque aí ele vai abrir isso aí, e ele quer a bomba nuclear, que eu tô falando para vocês aqui, é a inflação americana. Mas, enfim, o problema é que a China vai ter a moeda dela muito apreciada, vai começar a ficar difícil você mandar sua produção industrial toda para a China, e eu acho que isso é um processo de reindustrialização bem forte no Brasil, tá? Não à toa as empresas industriais Tupi, Home, Marco Polo estão subindo tanto no Brasil. Então, assim, no combo moedas, eu acho que os países que eram grandes exportadores, principalmente a China, né, que era a manufatura global, tá com a potencial moeda mais forte, isso vai gerar uma reindustrialização nos países. Eu acho que isso aí vai ser até um pouco positivo para o mundo como um todo. E o que você acha que acontece com o rublo daqui para frente? Ele vai continuar se apreciando, né? Eles ganharam a guerra, né? Eles ganharam muito a guerra. E daqui para frente, assim, aquela chargezinha que eu já mostrei para vocês alguma vez do cara cortando o gelo, né? Então, essas sanções, elas são, assim, são inacreditáveis, as coisas são feitas. Vou tirar o McDonald's dos Estados Unidos. Que daí, né? E aí eu acho que o rublo continua se apreciando porque ele continua sendo... O que aconteceu, né? Por exemplo, no caso do petróleo, já se anunciou o fim do petróleo. Então, o que o saudita, enfim, quem tem petróleo fez? Parou de investir, vou ficar milking esse restinho, então ele gera uma escassez, o preço vai para a lua, né? A gente viu aí já, todas as commodities já foram para os seus all-time highs, né? Então, nada impede o óleo de ir para $200, assim, isso iria com tranquilidade, e a gente vai ver uma inflação maior ainda, tudo mais, e acho que o rublo só vai se fortalecendo nesse cenário, porque ele está vendendo o óleo para os Estados Unidos, continua vendendo, né, porque a sanção ainda não está valendo, continua vendendo a $120 aí, mas para a China ele vende a 70, e assim, você esperar que a Rússia obedeça às sanções é inacreditável. E você esperar que a Alemanha obedeça também é uma... Eu não sei se vocês acompanham esse mercado de humorístico no Brasil, mas tem uma piada que assim, cara, para de arrumar briga com os outros e jogar para mim. É isso, pô. Os Estados Unidos ficam arrumando briga com a Rússia e mandando a Alemanha parar de comprar gás. Daqui 2, 3 meses os caras estão embaixo da neve, eles não têm gás, vão ter que comprar, não tem outra opção. Então acho que sim, é super benéfico para a Rússia. Eu compartilhei uma matéria com vocês do George Soros. Não sei se vocês chegaram a ler. Eu tendo a não ler. Ele falando no Fórum Econômico Mundial que o planeta vai acabar e tal. É que ele tá acabando, né? Ele vai morrer já, ele é muito velho. Pô, mas ele é o dono da Open Society, o maior problema global depois da ONU. Bom, enfim, ele tem uma opinião um pouco contraditória, mas eu achei interessante que ele estava falando, porque, segundo os analistas, a Rússia já está quase no limite de reserva de óleo. Então, sim, eles pararam de suprir o mercado europeu, mas o mercado europeu também é o maior mercado deles. Eles provêm 30% mais ou menos para a China, e o maior mercado deles, de fato, é a Europa. Então, assim, vários países que já estão cortando com a Rússia, e vários países assinaram também com os Estados Unidos que a partir do ano que vem 90% da Europa já não vai usar o óleo russo. Então, o que ele está falando basicamente é que não teria como a Rússia, por exemplo, parar de prover para a Europa e prover para a Ásia, porque os oleodutos não têm essa infraestrutura. E se ele tivesse que desligar os oleodutos que estão extraindo,
ele não poderia religar, porque esses equipamentos são muito antiquados. Então, basicamente, o que ele estava falando é que ele está fazendo uma chantagem com a Europa e a Europa tinha que segurar firme, porque as reservas deles devem estar quase no limite e eles vão ter que vender isso. Acho que a previsão era para Segurar julho. firme, eu acho que engraçado, né? Que, assim, Embaixo da neve. Tipo assim, daqui 3 meses vai voltar já e chegou o outono. E aí vai começar a ficar. O que quer dizer segurar firme? Não é uma crítica a vocês, é mais assim. Zero a você. É o 100% o Jorge Soros. O Jorge Soros é a pessoa mais. Vou até passar por cima do português pra gente. Ele é a pessoa mais ruim que a gente tem no mundo hoje em dia. Nossa, essa foi acima do Putin? Sem dúvida, Meu sem Deus. dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ok. Não, o que ele falou de segurar firme, ele estava falando que as reservas da Rússia devem chegar no limite em julho, e aí eles teriam que desligar os oleodutos. Então, em lugares que não daria para exportar para a Ásia, eles teriam que parar de extrair, desligar, então não poderia religar, e que eventualmente eles iam ter que vender mais barato ou assentar os termos europeus. Então, segurar firme foi nesse sentido de não ceder. Tinha alguns países europeus já não pagando em rublos, e aí eles cortaram, né? Depois que a Finlândia apelou para fazer parte da OTAN, eles cortaram o fornecimento da Finlândia, isso tem acontecido com a Polônia e alguns outros Finlândia países parece também. que dá uma esfriada boa lá, viu? Parece que dá uma esfriada boa. Mas eu estou levantando porque isso é um cenário, isso pode acontecer. A Rússia está com a reserva muito alta e, de fato, eles não vão poder ficar segurando. Não, mas eles vão vender no mercado negro. E você consegue, imagino que vai ter, você dá para escoar isso de outra forma. Eu achei interessante que a maior origem dos navios que escoam petróleo da Rússia são gregos nos Balcãs. Eu não sabia disso. É interessante, né, quando a gente olha. Devem ser os navios que pegam em Kaliningrado, que é aquele território ultramarino da Rússia dentro da Polônia. Faz sentido. Bom, eu acho que essa questão aqui do outro tópico que a gente tem listado aqui da Finlândia e a Suécia é uma grande piada, né? Porque eu não sabia como funcionava a governança da OTAN, mas ainda bem que a gente tem a Turquia, que apesar da hiperinflação, eu acho que o Erdogan é um cara com vários problemas, é um bom checks and balances, né? Hoje, se você é russo, a única forma de ir para a Europa é pela Turquia. Então, a Turquia está se beneficiando imensamente dessa situação como um todo, mas eu também acho que não sei qual é a visão de vocês. Eu não acredito que a OTAN tem que se expandir de forma alguma. Assim, o fato deles ainda estarem contemplando esses diálogos mostra o quão a diplomacia não serve aos interesses de ninguém, a não ser de quem está no poder. Do estamento. Não sei o que você acha. Alguém aqui acha que seja uma boa... Esse aqui é o meme, ó. Esse é o meme. Isso. É isso. Não, eu entendo o ponto que vocês estão falando, em parte eu concordo, mas eu também paro para pensar se, enfim, se você é a Finlândia, se você está ali perto da fronteira, Polônia, e aí o Putin vai lá e invade a Ucrânia, porque ele não invadiria o teu país daqui a um tempo? Ele vai invadir, no matter what. Então, a questão é que os chefes desse país estão achando que estão se protegendo, porque, de fato, os Estados Unidos disse que não entrou no conflito diretamente, porque a Ucrânia não fazia parte da OTAN. Então, eles acham que entrando na OTAN, eles seriam protegidos. Ou seja, se o Putin algum dia viesse a atacar a Polônia, os Estados Unidos entraria em conflito. Eu acho que, pensando como eles, é só uma forma de tentar se proteger. Mas, claramente, a situação econômica, por exemplo, se o Putin invadisse amanhã, não viabilizaria os Estados Unidos entrar em conflito e aumentar ainda mais a inflação, entrar em guerra por conta disso. Então, no fim... A Ucrânia foi invadida por se associar à OTAN. E aí o máximo que a OTAN fez foi botar a Torre Eiffel azul e amarela. Não se associou. Não fazia parte da OTAN. Foi o processo, né? O processo que gerou a guerra, né? Não, mas não estava se afiliando. Estava em discussão há muito tempo. Não, desculpa, Isa, agora vou ter que, assim, de fato... A Ucrânia demonstrou vários momentos de interesse tanto em entrar para a União Europeia quanto para a OTAN, e essa movimentação foi o que de fato gerou o trigger para a guerra. Esse é o problema, essa falta de esse cobertor curto, assim, que tanto a OTAN really doesn't have your back, e aí ficou nesse meio termo, e por si, o certo, se eles de fato quisessem continuar com essa política expansionista, era ter colocado a Ucrânia
na OTAN e botado e bomba nuclear ali, entendeu? O que também é uma decisão muito estúpida, né? Mas assim, se fosse pra fazer direito e não fizeram, aí deu a merda que deu. Não, sim, o que eu tô dizendo é que não foi de agora, né? Essa conversa de fazer parte da OTAN e da União Europeia não veio de agora, 2021, 2022. Não, exato. Não, isso são, exatamente. Mas eu acho que, assim, quando eu vi há 2 semanas atrás que eles mandaram novos mísseis, né, de longo alcance, é inacreditável a quantidade de dinheiro que deve estar rolando por trás disso. E eu acho que a gente já chegou num ponto que tá todo mundo meio neutralizado das notícias e no one cares anymore. Então, e não dá para saber direito a verdade, né? Mas assim, Luiz, você acha que, de certa forma, assim, pelo menos o conflito de guerra termonuclear, eu acho, obviamente que ele não é zero, mas até porque quando os Estados Unidos mandou os mísseis, né, sempre deu um jeito de escalar a coisa de uma forma estúpida, é impressionante. Esse governo Biden, o Anthony Blinken é uma piada, que é o maior ranking, eu esqueci o cargo dele, não... O CPT, enfim, ele é o CPT. O chefe da porra toda. É isso, bom, tá ótimo. Então, assim, CPT. Agora essa falta de capacidade... Vai lá, Felipe. Não, desculpa. O que eu comentar é que essa dinâmica de poder, ela é bastante interessante na OTAN, né? Eu não sei se vocês lembram, mas, se eu não me engano, acho que uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, o Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele foi chamado e considerado como ditador pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Então, ou seja, bom, o Putin pode ser... O Putin é um ditador e a gente tem que lutar contra ele, né? Mas a Turquia, que é estratégica para a OTAN, para estar próximo né, para cumprir a estratégia militar da OTAN, não, o Erdogan pode sim estar próximo da gente. É muita falácia, né? A gente fica tentando entender essas dinâmicas de poder, é um negócio muito louco, né? O que rola, né? E tudo aquilo que a gente questiona e a gente fala assim, pô, esse negócio tá errado, a gente vira apoio e fala, cara, acho que de fato... É foda isso, né? Porque de fato, eu não sei se vocês lembram, eu vou depois ter... Manda bala. Não, eu quero dizer que depois eu quero até dar uma pesquisada, porque eu lembro que, acho que não sei se foi 2017 ou 2018, o Erdogan, ele passou o poder do judiciário para a mão dele, né? Não sei quanto tempo ele está no poder, já criou mecanismo para se reeleger, está, né, discutindo sobre a implementação da lei Sharia ou Sharia, não sei como pronunciar isso no português, na Turquia. Então, é um negócio muito louco, né? E como esse alinhamento está suportado pela própria OTAN, que está lutando contra um ditador que é o Putin na Rússia. É uma confusão isso. Mas os Estados Unidos já apoiou o ISIS, né? Acho que contra algum desses, na Primavera Árabe, aí, uma dessas que caíram, ele chegou a lutar side by side com o ISIS, né? Coisas que o Obama faz, né? Nosso grande Obama. Quem treinou Osama Bin Laden foi a CIA, né? Então, assim, acho que os Estados Unidos joga esse jogo há muito tempo. A resiliência dos Mujahideen no Afeganistão foi criada pelo governo americano. Então, muita gente fala sobre, não, porque tal presidente... Mas mesmo o professor Olavo de Carvalho sempre falou, né, que o que manda no país nunca é a infraestrutura. Então, assim, não adianta você mudar no Brasil, por exemplo, o presidente, o ministro, o deputado ou o senador. O que manda é a superestrutura, né, que é quem influencia pessoas, que é o presidente do sindicato, é o pastor da igreja, é o presidente da torcida organizada de futebol, e é nesses momentos aí que, inclusive, foi feita a estratégia de dominação que vem do mestre Antônio Gramsci, que vocês podem ler o livro também, é o Memórias do Cárcere, né? Que ele, inclusive ele é o mesmo, ele é o mentor do Saul Alinsky, que foi professor do Obama, e ele é o mentor do cara aqui do Brasil, esqueci o nome dele, Paulo Freire, que inclusive foi ministro da Educação de São Paulo. Então, assim, é essa mesma ideia de você ocupar espaços e você construir o poder independentemente da infraestrutura através da superestrutura. Muito bom. Beijo pra vocês, então. Eu tô assim muito atrasado. Beijo, é isso, acho. Beijo, amiguinhos. E vai ser a última próxima, infelizmente. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.